Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta nossa casa de acolhimento e de oração. E eu escolhi para nossa reflexão um tema que a princípio todos vocês já ouviram falar. Parece até um pouco desgastado, mas não. É como se falar de saúde. Todo mundo fala de saúde. Nós temos que estar preocupados com a saúde. Na verdade, então não é porque é um tema, exatamente por ele ser sempre repetido, sempre trazido à tona, a reflexão, exatamente porque ele é muito importante, assim como o próprio Evangelho. É por isso que nós sempre evocamos Jesus, evocamos os seus ensinamentos, porque precisamos. E o tema da nossa palestra de hoje é autoconhecimento. Vamos abordá-lo talvez de uma maneira diferente que alguns de nós, dos senhores, já tenham abordado, já tenham visto essa abordagem, mas é importante, porque ele é o início de tudo. O autoconhecimento é que é o nosso grande aliado para nós podermos nos auxiliar, nos conhecer e com isso diminuir as nossas dores. O próprio Mestre Jesus nos disse: conheça-te a verdade e a verdade vos libertará. Esta frase, ela tem várias aplicações. Que verdade é esta? É claro que Jesus, de maneira didática, estava falando a verdade do ser como um todo, da nossa existência, da nossa origem, né? E dentro dessa grande verdade que Jesus nos aconselhou a que nós conhecermos, nós temos que conhecê-la aos poucos, nas pequenas verdades do nosso dia a dia. De onde viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é a nossa missão. Então, o autoconhecimento envolve tudo isso, mas envolve principalmente nos conhecermos, conhecer as nossas limitações, para que a partir daí, a partir deste autoconhecimento, nós possamos fazer a nossa autotransformação. E através da autotransformação, que é a nossa missão principal da nossa encarnação, nós vamos encontrar a maneira de encararmos os nossos desafios, os nossos obstáculos e encontrar as soluções para muitos dos nossos problemas, que são, na sua grande maioria, causados por nossas escolhas equivocadas. E nós vamos começar esta nossa reflexão sobre autoconhecimento com uma frase de um autor anônimo que resume de maneira brilhante o que é esta busca do autoconhecimento. Diz a frase: seja humilde para admitir os seus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. Vejam quanta sabedoria está numa pequena frase. Devemos ter humildade para reconhecer os nossos equívocos, as nossas limitações. Este é o primeiro passo do autoconhecimento para depois fazermos
esta autotransformação que todos nós buscamos, que nós viemos programados para isso. É que chegando aqui, contaminado pela matéria, contaminado pelos vícios ainda, em que infestam o nosso planeta, os vícios materiais, nós esquecemos muitas vezes da nossa principal missão encarnatória, que é a evolução. Mas a evolução só vai acontecer com o autoconhecimento e com a transformação. Então, nesta frase simples, a primeira coisa que este autor anônimo nos fala: seja humilde para admitir os seus erros. Ou seja, a primeira coisa, deixe o orgulho de lado. Seja inteligente para aprender com eles, porque é uma oportunidade. Nós já vimos aqui em várias reflexões nossas, a dor é uma dádiva que Deus dá aos seus eleitos, porque a dor é a oportunidade de nós aprendermos com ela, para não sofrermos mais, pelo menos aquele tipo de dor, para que possamos identificar a causa daquela dor. Então, o convite do autor é: seja inteligente para aprender com os seus erros. E por último ele conclui: e seja maduro para corrigi-los. Porque só o amadurecimento espiritual, que nos trouxe primeiro a humildade e depois a inteligência, vai fazer com que nós, identificado a origem do nosso problema, nós sejamos maduros para corrigi-los, para não cometermos mais o mesmo equívoco, para corrigirmos o mal feito a alguém. Então esta frase, em síntese, ela é a nossa palestra. É evidente que nós vamos nos aprofundar, mas a frase sintetiza a nossa reflexão. E por isso, inspirado nesta frase, eu fui buscar um texto do livro de José Carlos de Luca, um livro belíssimo, que nós sugerimos ali também a quem nós atendemos que leiam, e sugerimos a todos vocês, que é um livro que nos inspira a todos. Nesse livro, Pensamentos que Ajudam, existe um texto de José Carlos de Lucas, chama-se Três Portas. E neste texto, ele vai dizer exatamente isso, que esse pensamento tão simples e sábio, desse autor anônimo, nos chama atenção para as três virtudes importantes diante dos inevitáveis erros que todos nós cometemos ao longo de nossa estrada, ao longo de nossa vida. É a humildade, a inteligência e, por fim, a maturidade. Este é um roteiro. Se nós pegarmos esta frase como um roteiro, ela transforma o erro que todos nós cometemos em degrau de crescimento. E não faz desse erro um presídio dos nossos fracassos, como muitas vezes nós fazemos, como muitas vezes nós nos trancafiamos, nós nos aprisionamos pelos nossos erros. Então este roteiro é para nós fazermos dos nossos erros, comuns à nossa fase evolutiva, fazermos dos nossos erros um degrau de crescimento, não
a chave da nossa masmorra. Será que porventura algum de nós aqui já não estamos nos sentindo presos, trancafiados, por causa de um erro que tenhamos cometido? Apenas um já é suficiente. Se ele não for encarado como nós estamos vendo que devemos encará-lo, nós vamos ficar refém. E não existe juiz, não existe carrasco, não existe verdugo nenhum em todo o universo pior para nós do que nós mesmos. Nós nos julgamos severamente, porque nós sabemos aonde está a ferida, nós sabemos aonde dói mais. Ninguém sabe, mas nós sabemos. Então, quando nós queremos nos autopunir, nós vamos exatamente, colocamos o dedo aonde dói mais. Então, se a resposta para essa pergunta, será que porventura algum de nós já não estamos nos sentindo presos? Se a resposta for positiva, meus irmãos, chegou a hora de sairmos desta prisão. E para sair desta prisão, precisamos passar por 3 portas. Não apenas por uma porta, mas por 3 portas. A primeira porta, como diz a frase do autor anônimo, é a porta da humildade. Esta é a primeira porta que nós temos que atravessar. A humildade para reconhecer os nossos erros. O que geralmente trava esta porta é exatamente o nosso orgulho, de não querer reconhecer que nós nos equivocamos, que nós erramos, e que a consequência dessas nossas opções equivocadas estão nos trazendo dores, estão nos trazendo sofrimento. O orgulho tenta nos tirar qualquer responsabilidade sobre os nossos atos, sobre os nossos problemas. É claro que nem tudo é da nossa responsabilidade, mas a grande maioria, naquilo que é preciso ter a humildade para reconhecer, nós temos que reconhecer os nossos equívocos. A humildade nos ajuda a diminuir os efeitos da vergonha, pois ela nos faz ver que nós não somos perfeitos, que não temos todas as habilidades, que não temos todos os saberes. Aliás, ninguém aqui nesta sala tem, ninguém ainda na humanidade, enquanto for necessário reencarnar, é dono de todos os saberes. Então, fiquem tranquilos, nós não estamos sozinhos nesta jornada evolutiva. Então, a humildade nos traz para o nosso verdadeiro local que nós devemos estar. Mas o nosso orgulho se recusa a admitir isso. Por tal razão é que Jesus falou que os orgulhosos seriam rebaixados. E nós muitas vezes nos achamos tão no alto, não é verdade? Mas o Mestre nos avisou: os orgulhosos serão rebaixados e os humildes serão elevados. A humildade, meus irmãos, nos tira das alturas e nos põe os nossos pés no chão. Aliás, um dado
interessante, momento de conhecimento geral. A palavra humildade, tem sua raiz etimológica no vocábulo grego chamado humus. E aí nós lembramos logo da minhoca, né? E exatamente isso. Humus significa terra em grego. Então, humilde é estar com os pés na terra. Ser humilde é ter os pés plantados no chão, não nas nuvens, aonde nós não chegamos ainda. Como espíritos em construção, ainda temos uma boa parcela de inabilidade e ignorância, o que não é nenhum demérito. É importante que saibamos disso. Quando nós aqui trazemos a reflexão do autoconhecimento, e é essa a grande questão, porque o autoconhecimento muitas vezes nos faz reconhecer coisas que nós não gostaríamos de reconhecer, que o nosso orgulho não gostaria de reconhecer, mas muitas vezes precisamos reconhecê-los, para que a partir daí nós sejamos inteligentes de aprender e depois maduro para corrigi-los. O erro não nos diminui. Qualquer erro que tenhamos cometido, ele não nos diminui como pessoa perante a Deus. Deus continua nos amando como filho, como na semana passada nós vimos aqui, refletimos da parábola do filho pródigo. Então o erro não nos diminui. O erro é apenas, meus irmãos, um instantâneo, uma fotografia daquele momento que nós estamos passando. Ele retrata apenas uma condição de um determinado momento da nossa existência, mas que não define aquilo que poderemos nos transformar no momento seguinte. Só depende de nós. É aí que está o grande milagre. Só depende de nós. Nós somos os senhores dos nossos destinos. Depois de passarmos pela porta da humildade, e olha que pelo que vocês viram já é muito difícil, reconhecer os erros, reconhecer os nossos equívocos, é muito difícil, porque nós temos um adversário terrível, não longe, mas dentro de nós, que é o nosso orgulho. Mas se nós conseguirmos ultrapassar esta porta da humildade, nós já teremos feito um grande avanço. E eu vou dizer uma coisa para vocês todos que estão aqui. E que bom que eu vou dizer isso agora, que está praticamente completa a nossa plateia. Todos nós que estamos aqui agora, de uma maneira ou de outra, já passamos por esta porta da humildade. Porque o fato de estarmos aqui foi porque reconhecemos que precisamos de ajuda, precisamos de auxílio. O que nós vamos descobrir aqui, que esse auxílio, essa ajuda está dentro de nós mesmos. Mas o fato de estarmos aqui já é um avanço. Por isso, a gente tem que reconhecer que o ponto que chegamos é um ponto propício para nós passarmos para a outra porta, que é a segunda porta, que é a porta da inteligência. Porque não adianta só reconhecer os equívocos. Como nós vimos no pensamento
que inspirou esta reflexão de um autor anônimo, nós precisamos ter a inteligência de aprender com os nossos equívocos. Só que para nós passarmos por esta porta da inteligência, não nos será exigido nenhum diploma acadêmico, nenhuma formação acadêmica, doutorado, não. Basta a reflexão sobre o que aprendemos com os nossos próprios erros. Esta é a única condição que precisamos ter para nós adentrarmos pela porta da inteligência. Refletir sobre os nossos próprios equívocos. A maioria de nós costuma ficar apenas se remoendo em culpas pelos equívocos cometidos. Não adianta muito, nós já vimos isso, pois a culpa costuma nos deixar na prisão, na masmorra. E toda vez que eu falo nesta prisão e nesta masmorra, se tem alguém aqui que já me viu tocar no mesmo tema, eu lembro daquela coisa medieval, né? Daquela masmorra medieval, onde que botava uma bola de ferro acorrentada em nossas pernas, né? Uma coisa bem dramática, porque é assim que nós ficamos, é assim que nós nos sentimos muitas vezes. Então não adianta nós ficarmos nos culpando, reconhecermos os nossos equívocos e ficarmos nos culpando. Poxa, por que eu fui fazer isso? Ou então, poxa, por que eu não fiz isso? Vamos mais uma vez nos lembrar o que nos ensinou Emmanuel, numa célebre frase que é um divisor de água na vida de muita gente, inclusive da minha. Eu já testemunhei isso e testemunho novamente. Esta frase de Emmanuel foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu estava preso nas minhas culpas, e que as tenho até hoje, porque a gente não se livra, é uma luta constante. Mas dessa frase de Emmanuel: embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo final. É nisso que nós temos que nos apegar. Que nós temos a capacidade de recomeçar. E Jesus afirmou que a verdade nos liberta, como eu havia dito já no início. Então, qual é a verdade sobre o nosso erro? O que nos levou a cometê-lo? É uma coisa que nós temos que fazer, esse autoquestionamento. Se nós queremos nos descobrir, se nós queremos fazer o nosso autoconhecimento, nós temos que nos questionar, sim, não nos penitenciarmos. Que motivações internas tivemos, por exemplo, para agir daquela maneira? Isso ajuda muito, é uma terapia. De repente, nós encontramos na resposta de uma pergunta dessa, aonde foi que nós nos equivocamos e aonde está a origem daquilo que foi a causa de todo o sofrimento que talvez estejamos passando neste momento. Não são perguntas fáceis de serem respondidas, meus irmãos. Ninguém está aqui dizendo, nem tem a intenção de dizer que o autoconhecimento, que a autotransformação seja uma coisa fácil. E não vamos resolvê-las nesta encarnação, nem talvez nas próximas 1000 encarnações. Mas tudo é um fator de crescimento. Então nós temos que reconhecer que essas perguntas que nós devemos fazer não são perguntas fáceis de serem respondidas, porque elas exigem certa introspecção.
mas são fundamentais, porque funcionam como uma endoscopia em nossa alma. Quem já fez uma endoscopia como eu, sabe exatamente do que nós estamos falando. Aliás, hoje é muito comum fazer endoscopia indolor. Eu lembro nos primórdios lá, que enfiavam um tubo, que era um negócio horrível, né? Hoje a gente toma um anestésicozinho, 15 minutos, quando acorda já aconteceu, né? Pois é simples. Por causa desse medo eu levei 20 anos para fazer a segunda. Agora eu estou fazendo todo ano, né? Então essas perguntas são perguntas difíceis, porque como o autor usa essa metáfora, é preciso que façamos uma endoscopia da nossa alma, para descobrir mesmo, para filmar e podermos descobrir tudo que temos por dentro, para que façamos um diagnóstico dos nossos males e, portanto, para que tenhamos chance de cura, que assim como se dá no tratamento médico, você descobre o que você tem e você tem chance de cura. No autoconhecimento está a chave que nos liberta dos problemas e nos faz progredir e melhorar nesta vida. No livro Médico Jesus, do mesmo autor, tem um texto cujo título é exatamente autoconhecimento. E a gente costuma pegar vários textos e transformar numa única reflexão quando eles são complementares. E ele diz: muitas vezes nos envolvemos excessivamente com os momentos difíceis de nossa vida e deixamos de aproveitar a oportunidade de observar as consequências desses momentos que se expressam em nosso corpo físico. Muitas vezes nós não sabemos de onde vem aquela dor, no estômago, na coluna, na cabeça, mas se nós observarmos o que está acontecendo no nosso interior, seguramente nós vamos descobrir a causa que está se manifestando no nosso corpo físico. Os sábios da antiguidade já diziam que na realidade não existem doenças. Nós é que nos permitimos adoecer pelos desequilíbrios que não sabemos como resolver. Olha que interessante. Isso já era dito na antiguidade. A medicina de hoje nos vê e nos trata como se tudo em nós funcionasse separadamente, como se fôssemos um conjunto de partes isoladas. Por isso tem especialista disso, especialista daquilo, especialista daquilo outro. É claro que isso tem a sua necessidade, mas a própria medicina hoje já está levando em consideração as doenças da alma. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro já existe uma cadeira para estudar as doenças oriundas dos desequilíbrios espirituais. O pensamento negativo, a falta de autoestima, refletem em nosso organismo, causando mal-estar. Então, muitas vezes, quando nós estamos deprimidos, nós sabemos disso. Quando estamos com a autoestima baixa, para baixo, a gente sente mal-estares físicos. A ciência prova isso. E nós somos o laboratório vivo, sabemos que isso acontece. Então, se nós começarmos a controlar esses nossos sentimentos, essas nossas emoções, seguramente nós vamos conseguir controlar os efeitos. É por isso que no mesmo livro, O Médico Jesus, o autor diz que nós somos a nossa doença.
mas também nós somos a nossa cura. Nosso corpo é o espelho da nossa alma. E aqueles que já estão mais familiarizados com a doutrina espírita, sabem exatamente que nós temos o corpo físico e temos o corpo espiritual, que é o perispírito. Então tudo primeiro acontece no perispírito, para depois se projetar no corpo físico. Por isso que não adianta muitas vezes querer curar o corpo físico, se você não curou o seu corpo espiritual, ou seja, o seu verdadeiro eu. As doenças do espírito, que são comuns a todos nós. Compreendendo este contexto integrado, podemos nos ajudar a ser cada dia mais equilibrados, mais saudáveis, mais harmoniosos, mais serenos, mais tranquilos e com mais paz interior. Podemos treinar diariamente o hábito dos pensamentos positivos, dos pensamentos de segurança, dos pensamentos de vontade, de determinação. Isto é um hábito positivo que nós devemos praticar. Também podemos valorizar as nossas experiências, nossos conhecimentos, transformando todas elas, negativas, em experiências positivas, conversando com o nosso interior de forma amorosa, perdoando as nossas possíveis fraquezas e os nossos erros. É assim que nós ajudamos a nos curar. E recorrendo ao Evangelho, encontraremos um ensinamento que combina com esta nossa proposta de reflexão, com esta nossa proposta de autoconhecimento. Está lá no Evangelho: embora nenhum de nós tenha atingido a perfeição, podemos aprender a ser um pouco melhor a cada dia. Este é o convite divino, este é o convite da espiritualidade, este é o convite do nosso projeto encarnatório. Sermos cada dia um pouco melhor do que fomos no dia anterior. Ninguém vira santo da noite para o dia. Se alguém aqui estava esperando isso, pode, como diz a minha mãe, tirando o cavalinho da chuva. Nós temos uma longa estrada pela frente. Ninguém consegue mudar verdadeiramente, meus irmãos, sem observar profundamente o nosso interior de forma amorosa, de forma até misericordiosa. Veja, nós temos que praticar a automisericórdia. Por isso que nós, para sairmos do autoconhecimento e fazermos a autotransformação, que é o nosso objetivo, de sermos uma pessoa melhor do que éramos antes, precisamos construir uma ponte, que sem ela nós vamos cair em abismos de culpas, que chama-se a ponte do alto amor. Portanto, meus irmãos, quando deixarmos a sonda da endoscopia mostrar o que carregamos por dentro, chegamos às mais diversas conclusões, sendo as mais comuns. O que nós descobrimos quando nós fazemos a endoscopia da nossa alma? As coisas mais comuns que nós descobrimos são: agimos por imprudência, agimos por inexperiência, por insegurança, por desespero, por medo, por inveja, ou mesmo por falta de sensibilidade em relação ao nosso próximo.
É isso que nós vamos descobrir. É isso que o resultado desta endoscopia da nossa alma vai nos trazer. Pode ser até que exista causas mais profundas, mas essas são as mais comuns. E essas mais comuns são responsáveis por quase totalidade das nossas dores. E aqui nós ficamos com Chico Xavier, que dizia: cada pessoa se encontra num grau de maturidade espiritual. Não creio que alguém haja deliberadamente no mal. Os nossos erros são oriundos das nossas limitações. Depois de olharmos para as pedras nas quais tropeçamos, estaremos mais atentos quando elas surgirem outra vez. E elas vão surgir, meus irmãos. Não é pelo fato de nós as termos identificado com a nossa humildade na primeira porta, com a nossa sabedoria, com a nossa inteligência na segunda porta, que as pedras do nosso caminho evolutivo vão desaparecer. Não, elas vão surgir novamente. E quando isso acontecer, nós vamos identificá-las e teremos condição de nos desviar, pois já saberemos na carne como elas nos machucam. Este é o aprendizado da segunda porta. E quando nós chegarmos neste momento, que conseguimos identificar as pedras que nos machucam, nós estaremos prontos para passar pela terceira porta, que é a porta da maturidade. E é essa porta que nos põe definitivamente em liberdade. É esta porta que vai confirmar as palavras do Mestre: conheças a verdade, e a verdade vos libertará. Em todos os seus sentidos que esta frase pode trazer. A porta da maturidade que somente se abre quando nos decidimos a vencer as limitações que já nos levaram ao erro. Porque nós já identificamos, nós sabemos as consequências e nós decidimos corrigi-las, mudar de atitudes. Talvez por uma tendência instintiva, a gente ainda queira repetir a experiência do erro, queira tropeçar na mesma pedra, porque de alguma forma, algum tipo de prazer nos traz. E vai acontecer isso. Não tenham dúvida. É o prazer que muitas vezes nos leva a equivocar-se. Porque ainda estamos muito impregnados desses valores materiais, do orgulho, da vaidade. Mas isso é muito natural. Se nós, porventura, tropeçarmos novamente, mesmo sabedores, é natural, é humano. Porque a natureza, meus irmãos, não dá saltos. A própria ciência explica isso. O que nos faz transformar é a repetição, é a prática. A própria fé, se ela não for praticada, ela acaba. O amor, se não for praticado, acaba. Mas quando isso acontecer, quando nós, ainda imantados desses prazeres materiais, porventura
viermos a tropeçar novamente, façamos o esforço de nos lembrarmos das dores e desgostos que vêm depois que tropeçamos naquela pedra, porque é isso que é o aprendizado. Não é o prazer que nos levou, mas não vamos nos esquecer também das dores, das consequências, que é a fixação dessas consequências que num segundo momento ou num terceiro vão fazer com que antes de tropeçarmos nós lembremos que não devemos seguir por ali. Recordemos o que já sofremos e imaginemos o quanto sofreremos novamente. Parece simples, mas aí está a chave da solução de vários sofrimentos, que o prazer não nos deixa naquele momento refletir sobre as consequências que nós teremos a seguir. Isso vale para todos os vícios, não só os vícios de dependência química, não, que também estão inseridos nele, mas os vícios de conduta, os vícios de atitudes, os vícios de postura. Nós precisamos estar atentos. E quando nós recordarmos o que já sofremos e imaginarmos o quanto sofreremos novamente, e diante da pedra do tropeço, nos perguntemos: vale a pena sofrer outra vez? Vale a pena não crescer? Porque são duas questões. Você sofre e para de crescer. Então essas duas perguntas, quando nós conseguirmos identificar, se antecipar ao nosso tropeço naquela pedra, que nós já sabemos as consequências, e vai acontecer, porque com a prática, a gente acaba se automatizando e percebendo, porque nós temos os nossos anjos da guarda, nós temos os mentores espirituais, os nossos entes queridos, que já não estão mais nesse plano, mas que continuam mais vivos do que nunca, nos auxiliando e nos alertando. Então, neste momento, nós devemos fazer essas duas perguntas. Primeiro, vale a pena sofrer outra vez o que eu já sofri? Essa é a questão física, mesmo que seja uma dor da alma. Mas tem uma pergunta que transcende a nossa experiência atual: vale a pena parar de crescer? Ou seja, parar de crescer espiritualmente, porque se eu ficar tropeçando naquela pedra, eu não vou sair do lugar. Eu costumo brincar muito com esta frase, e eu acho que vocês já ouviram, mas talvez alguém aqui ainda não tenha ouvido. Por que nós temos que ficar repetindo erros antigos, se ainda há tantos erros novos para nós cometermos? Porque seguramente cometeremos em nossas novas experiências, porque essa é a nossa caminhada evolutiva. Nesta encarnação e nas outras vindouras, nós teremos situações novas. Então vamos parar, tentar, lutar, para que não cometemos os mesmos equívocos. E assim, meus irmãos, vamos aceitar o convite que nos é feito para seguir adiante, avançando aos poucos, promovendo as mudanças que são necessárias para cada um de nós, auxiliando a nossa maturidade emocional. E não esquecendo de mais um ensinamento de Emmanuel, que diz: cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas atitudes. E na essência, cada dia
é a preparação do nosso próprio amanhã. O nosso amanhã é o reflexo do que nós fazemos hoje, do que nós escrevemos nesta página em branco. Por isso, nós somos os senhores do nosso destino. Por isso, nós temos que ter a humildade de reconhecer que, se nós estamos passando por dissabores, muitas vezes somos nós os responsáveis por ele. Mas isso tem que ser feito com alto amor, não com julgamento. Conhecer as realidades da nossa vida interior seguramente nos levará ao autoconhecimento. Mas somente a mudança de hábitos com vontade firme e perseverante nos levará à tão sonhada autotransformação. Existe uma grande distância entre se conhecer e se transformar. No autoconhecimento, nós identificamos o caminho para uma melhoria pessoal. Na autotransformação, algo muito mais trabalhoso, nós sentimos a necessidade de nos esforçarmos para aplicar e desenvolver o que nós aprendemos lá na porta da maturidade. Quando nós não usamos o nosso autoconhecimento para ser alguém melhor, ele pode se tornar uma forte fonte de cobrança e de culpa, como nós já refletimos aqui hoje. Mas é importante repetir isso, porque é uma armadilha muito grande. Porque isso acontece comigo. Para que uma efetiva renovação possa se concretizar em nossa vida, é necessário fazer essa travessia entre os dois pontos, do autoconhecimento para a autotransformação, como nós já dissemos antes, através da ponte do alto amor. E nós vamos repetir essa questão do alto amor porque é muito importante, porque ele nos ajuda mesmo. É a única maneira de nós nos ajudarmos, é nós nos amando. Parece uma frase retórica, e infelizmente muitas pessoas levam isso como se fosse uma frase retórica, mas não é. Quando Jesus disse: amai ao próximo como a ti mesmo, ele quis dizer: ama-te a ti mesmo, para você poder amar ao próximo verdadeiramente. Porque como você pode amar alguém, perdoar os defeitos de alguém, perdoar os equívocos de alguém, perdoar as imperfeições de alguém, se você não perdoa as suas, que é igual a ele, pois estamos no mesmo nível evolutivo? Entende como é importante a questão do alto amor? Alto amor não é egoísmo. Amar-se a si próprio primeiro para depois amar o próximo não é egoísmo. Egoísmo é querer que todo mundo nos ame. Isso é egoísmo. Aprender a nos amar para depois termos condição de amar verdadeiramente o próximo, porque nós faremos a projeção daquilo que nós somos no próximo, conseguiremos ver no próximo, ele é passível de equívoco, como você também é. É só quando nós chegarmos a esse estágio de empatia, meus irmãos, que nós conseguiremos verdadeiramente tentar amar o próximo como Jesus nos ensinou. Então nós temos que valorizar e praticar o alto amor, levar a sério esta questão
de nos amar, começando com auto-perdão, entendendo que nós temos limitações. É lógico que tentando, como nós vimos na reflexão, não repetir os mesmos erros, não tropeçar naquelas mesmas pedras que nós já sabemos que vai nos ferir. Saber muito sobre nós, examinar nossas imperfeições e sondar as nossas necessidades mais profundas, que é o autoconhecimento, sem aplicar o acolhimento amoroso, pode redundar em conflitos tormentosos, que muitas vezes leva a situações de depressão e até o suicídio, porque não se perdoou, porque conheceu, fez o autoconhecimento, identificou as suas necessidades, identificou até os equívocos, mas não se perdoa, não consegue se ver que Deus, que é o nosso Pai de amor infinito, nos perdoa. Por que nós não podemos nos perdoar? Nós nos colocamos acima de Deus? Esta postura de não nos perdoarmos chama-se autoquestionamento. Uma atitude de duvidar do nosso valor pessoal e de nossa capacidade transformadora. Algo que nos distancia ainda mais do nosso progresso na transformação pessoal e de nossa paz, gerando dores emocionais severas. O autoquestionamento. Essa é a dor do martírio, não é a dor do crescimento. A dor do crescimento é saudável. A dor do crescimento é a dor que nos ensina e nós aprendemos com ela, e nós crescemos com ela. A dor do martírio é aquela dor em que você não tira proveito dela. É como diz, é a diferença, como diz Alberto Almeida, entre o peregrino e o andarilho. Todos dois percorrem o mesmo caminho, todos dois tropeçam nos mesmos obstáculos, só que o peregrino tem um objetivo na vida, o andarilho anda em círculos, não sabe nem para onde vai. E para encerrar, eu gostaria de lembrar aqui de uma oração que está no livro Alguém Me Tocou, no trecho Alguém Lhe Espera, no texto Alguém Lhe Espera, de José Carlos de Luca. E diz assim: Amigo Jesus, hoje não venho para pedir algo. Por certo, eu já tenho tudo o que preciso para ser feliz. Mesmo os problemas que enfrento são as portas do meu crescimento. Eu vivo pedindo a você tantas coisas, quero isso, quero aquilo, contudo, geralmente não dou atenção àquilo que você me dá. A vida é um presente por si só, e quantas vezes eu não enxergo isso? Até um problema é um presente, cuja dádiva está oculta, mas não ausente. Meu orgulho, porém, quer tudo pronto, tudo fácil, tudo certinho. E quando as contrariedades surgem, eu fico nervoso, irritado e agressivo. Acho que sou um tremendo revoltado, meu amigo. Não percebo que as adversidades são as formas pelas quais Deus está preparando o meu crescimento. E não me dou conta de que você me ensinou, com a própria vida, a vencer através da fé, da esperança e do amor. Jesus, eu falei que não iria pedir nada, mas eu não resisto.
ajude-me a não ser tão teimoso assim. Tenha paciência comigo, porque eu quero acertar daqui em diante. Vou falhar ainda, é claro, mas você me entende, não é, meu amigo? Quero ser uma ponte do seu amor para as pessoas que passam por mim. Quero que elas não saiam da minha presença sem levar um pouquinho da paz que você me dará, se eu estiver disposto a pacificá-las. Que coisa linda, Jesus! Quando eu quero dar alguma coisa boa, você me enche o espírito de bênçãos que eu desejo oferecer aos outros. E assim, antes de dar alguma coisa, fui eu quem recebeu primeiro. Você é maravilhoso, amigo. Então agora, meus irmãos, eu quero oferecer a vocês que estão ouvindo esta prece, neste momento, toda a energia de que estejam precisando. Eu não tenho luz alguma para fazer isto, mas quem está aqui conosco, neste instante, é a luz do próprio mundo. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos e Jesus vos acompanhe ao regresso aos vossos lares. E até semana que vem.